Esse é um caso curioso, porque o começo do começo da Transforma foi com o Bruno Ponte e ele foi meu cliente. Eu não sei se você sabe dessa história até. E ele foi, na verdade, um cliente meu que eu fazia mentoria de modelo de negócio. Então eu nem tinha dado nome ainda para a história. Era a mentoria Raul Grupo. E eu tive baita dificuldade de colocar meu nome em alguma coisa até, né? E o Bruno foi meu cliente, ele já era amigo, irmão há, puxa, décadas. E quando ele veio comigo, durante o processo eu me preocupei muito em não interferir, porque durante o processo de ver qual negócio ele desejava empreender, eu fui me coçando. Falei, caramba, isso daqui tá muito parecido com o que eu estou fazendo, né? Mas eu fui me segurando, não, eu não posso interferir, eu tenho que me manter neutro, ético, né? E aí, quando chegou no final do processo, eu falei, puxa, o que você achou, né? Você gostou disso, né? E ele, cara, isso daqui me brilha demais o olho, é o que eu quero fazer, é o que eu quero ir para cima, né? Então deixa eu te mostrar isso, né? Fechou? Fechou o teu processo? Né? Acabou? Beleza. Então deixa eu te mostrar isso. Daí eu mostrei o modelo de negócio da Transforma. As palavras eram parecidas. O jeito que ele estava querendo se colocar no mercado era parecido com a forma com que eu também estava fazendo, né? E daí veio essa pergunta, puxa, quer avançar junto? Dá para fazer junto? Dá para fazer separado? O jeito que você quiser fazer, a gente pode testar. E foi aí que a gente decidiu testar, fazer um modelo de negócio junto, e esse foi o grande embrião da Transforma como a gente conhece hoje. Depois que eu e o Bruno Ponte, a gente conseguiu equacionar a parte de negócio, a parte de empresarial, né, da Transforma, veio aquele sentimento que, puxa, falta alguma coisa. Porque um dos grandes benefícios de uma empresa é você poder ver a sua vida melhorar na prática. E o Bruno Sampaio, além de ser amigo irmão também há muitos anos, ele cuidava dos meus investimentos, da Maria, aqui da nossa família, né? E o olhar dele nisso sempre foi maravilhoso, porque ele não via o número, e ele não queria que você fosse um ativo dele, né? Ou seja, que você fizesse os investimentos para ele ganhar a comissão. Ele, na verdade, ele viu o que era melhor para você, e toda a comissão dele era uma consequência disso, né? Em função do modelo que ele estava na época. E ele também estava querendo fazer transição de carreira, estava querendo ir para outros áreas, e a gente falou, puxa, seria muito interessante, tal qual a gente faz uma estratégia empresarial, ter uma estratégia patrimonial do dono. E a gente começou a testar isso, começou a avaliar o modelo e foi dando muita liga. Sendo que eu mesmo sou cliente dele e sou cliente até hoje. Tanto que quem opera com ele é a própria Maria, e isso me dá uma segurança familiar, no sentido que tudo que está sendo construído é de fato um patrimônio, não é apenas dinheiro, né? Se acontece alguma coisa comigo, bate na madeira, mas a minha família está muito bem assessorada, muito bem acompanhada, né? Então, hoje o Sampaio tem essa grande força, essa grande sinergia aqui com a gente e com a Transforma, né? Cara, pra mim, o vai dar certo foi no primeiro minuto, sabe, Bia? Porque quando eu tava numa transição de carreira, né? Então eu tava vindo do mundo das multinacionais, mas ainda com um sonho de menino de empreender. Aquilo sempre teve vivo dentro do meu coração, querer empreender, né? Eu sempre soube, algo sempre dizia em mim, né? Você nasceu para isso, você vai fazer isso, né? E era só uma questão de tempo, timing mesmo, né? Apesar de eu ter empreendido outras vezes antes, né? E todas foram bem-sucedidas sob suas óticas. E aí, quando eu falei, poxa, agora que eu vou para esse caminho, então, de fato, né, saindo das multinacionais e vou para o meu negócio, deixa eu conversar com quem já fez, com quem está na frente, quem já trilhou esse caminho. E aí eu procurei o Raul para a gente tomar café, etc e tal, e começar a evoluir a ideia. Foi quando ele falou, poxa, senta aqui, a gente vai fazer alguma série de encontros, eu vou te fazendo perguntas, questões, a gente vai conversando, até a gente entender como que é esse negócio que você quer montar. E quando o negócio em si tomou uma cara no papel, e o Raul falou, poxa, eu tenho algo para te dizer. Eu estava pensando em construir algo muito parecido, com as mesmas palavras, inclusive, né? Eu só não te falei antes para não trazer viés
para você, Bruno. Eu falei assim, e aí o Raul me fez o convite, né? Ele falou, se você quiser, Bruno, você pode seguir com o seu negócio, eu vou seguir com o meu e a gente vai ser parceiros, de alguma maneira a gente vai estar sempre conectado. Ou a gente junta e faz uma coisa só, né? Eu falei, poxa, entendi o seu convite. E aí foi no primeiro minuto, eu falei, é isso, vai dar certo, não tem como não dar, sabe? Porque acima de tudo havia intenções boas, né? Desde o princípio, mesmo sem ainda existir uma sociedade, já existia algo que a gente sempre disse na Transforma, existia afeto, e o afeto se tornou afeto societário. Então foi no primeiro minuto. E não demorou, foi muito rápido. O Sampaio, ele chegou muito rápido nas nossas vidas. Primeiro porque ele já trabalhava com assessoria de investimentos e ele sempre foi muito sábio nisso. Eu já o conhecia, né, de relação, pelo menos, não tinha um laço tão forte ainda, mas já o conhecia por ver a atuação dele em alguns âmbitos sociais, né, no próprio Observatório Social e etc. E, além disso, ele fazia toda a assessoria de investimentos pro próprio Raul. E aí eu falei, poxa, eu acho que eu me interesso por isso. Apesar de eu já ter algumas coisas, mas eu gostaria de ter algo mais. E eu percebi que o Sampaio fazia esse algo mais pro Raul. Ele tinha uma entrega diferenciada, sem contar o carinho, o jeito de ser que o Sampaio tem, né? Todo afetuoso também, todo cuidadoso e zeloso, né? Muito humano, muito dedicado. E aí eu começo uma relação com ele. E muito em breve já, o Raul vem com essa ideia. Eu falei, poxa, a gente poderia integrar o Sampaio na Transforma Negócios. E isso foi tão rápido que a gente até hoje diz que o Sampaio, ele é sócio fundador também. A distância, né, foi muito curta. Então ele é também sócio fundador, sim, né? Não fomos só eu e Raul. E aí a gente começa uma série de conversas, porque a gente, assim como a gente leva para fora, né, uma governança bem estruturada, conversas societárias importantes, né, a gente também tomou cuidado de fazer isso com ele, de envolver ele nas conversas, explicar melhor para ele o que era a Transforma, não explicar melhor, mas explicar com mais profundidade, né? O que era a Transforma, se aquilo brilhava o olho dele, como era. E o Sampaio foi se encantando por aquilo que a gente estava mostrando, né? Eu digo que ele comprou o projeto, né? Cara, a gente tem uma construção aqui que ainda é jovem, ela tá muito curta, mas ela tem potencial muito grande. E aí o Sampaio foi se apaixonando e gostando daquilo, e a gente ofereceu diversas opções para que nós pensássemos juntos naquela época, né? Não a ele, eu digo, mas para que nós três pensássemos juntos. Poxa, podia ser uma relação de parceria, podia ser vários tipos de relação, inclusive a de sociedade. E aí nós fomos apreciando, né, todas as oportunidades, como que cada relação se daria, como que ela poderia ser. E a gente foi criando cada vez mais laço, cada vez mais vínculo. E quando a gente percebeu, foi tudo muito natural. Mas houve um marco, né? Um dia que a gente sentou para tomar um café, de fato, e aí tomar alguma decisão mesmo, né? Foi numa padaria. E lá nós tomamos a decisão. Pronto, agora somos nós três, né? Os três mosqueteiros, e vamos juntos. E foi assim que o Sampaio chegou na nossa vida e trouxe muita coisa boa, muita coisa boa. A gente sempre diz que para todo negócio, né? Traga um sócio novo quando você perceber que esse sócio vai fazer o negócio avançar, evoluir, crescer. E foi isso que o Sampaio fez. Ele trouxe muito crescimento para a gente aqui na Transforma. O sentimento, principalmente olhando para os sócios em si, desde o início, né? Desde antes da Transforma, mas principalmente, né, desde que eu entrei na Transforma, que eu sou o filhotão dos três, né? Eu fui o último a entrar, desde o início, né? Quando o convite foi feito para eu começar os testes, né, com os clientes, e depois o convite da sociedade, onde a gente começou a se reunir, desde o início a gente sabia que ia dar certo, né? Obviamente as coisas não são dentro do nosso tempo, mas, né, entusiasmo não faltava, né, competência não faltava, e a transformação foi acontecendo na linha do tempo. E graças a Deus a gente está colhendo bons frutos e de uma forma veloz.
posso falar por mim, né? Um momento muito difícil para mim foi fazer a transição para ter o foco total na Transforma. A Transforma, ela nasceu com a gente empreendendo do zero e com R$0, tal qual a gente, inclusive, tem produtos hoje, infoproduto, que mostra isso. Transforma Zero é um exemplo, né? E a gente fez aquilo que a gente prega, né? Então, até então, eu era sócio e numa posição de muita responsabilidade na Atlas. A gente conseguiu ter um ambiente societário maravilhoso para debater a transição e realizar a transição de uma forma muito honrada e muito ética disso, tanto é que tenho esse privilégio, né, de ser conselheiro da Atlas até hoje. A Atlas é cliente nossa, mas essa virada de, puxa, você tem uma remuneração, você já tem uma estabilidade, pai de 2 crianças pequenas, né, e você dá o salto da fé. Você pode ter a teoria que for, a segurança que for no teu negócio, mas quando você vai fazer essa virada, puxa, você se questiona, mas e se? E se não der certo? O que acontece com meus filhos? E a questão não é nem a gente, né? Mas o que eu faço com os meus filhos? E esse processo de transição ele foi feito com muito zelo. Eu fico muito feliz da forma que a gente fez em inúmeras perspectivas, mas foram períodos muito difíceis. Eu sei que eu estava com uma carga adicional que, por mais que eu soubesse, acreditasse, tivesse fé de que daria tudo certo, o meu racional ele vinha de vez em quando, tá, mas e se? E enquanto eu não vi o negócio virar e acontecer de fato, esse foi um período emocionalmente mais desafiador. Então, foi basicamente os 2 primeiros anos funcionando paralelo e daí agora os 2 próximos anos comigo full time, vamos falar assim, dedicado 100% na Transforma. O Sampaio, ele já tinha uma dedicação maior, apesar dele conciliar a Transforma com outro negócio, com outro empreendimento, que é a Sampaio Crispim, que pra gente é uma alegria, e ele consegue conciliar muito bem. E o Ponte, ele fez a transição dele, também vai fazer 1 ano, 1 ano e meio. Então, se parar para olhar, a Transforma está com todos os sócios dedicados, foi pouco mais de 1 ano. Mais difícil, eu acho que eu sou um cara tão abençoado que eu não tive ainda, sabe? É claro que dificuldades no sentido de desafios existem, né? Mas eu acho que nós 3 soubemos, tanto eu, o Raul e o Sampaio, olhar para cada desafio como uma oportunidade, sabe? Poxa, tem algo difícil aqui. E se a gente sair por esse lado? E se a gente sair por aquele lado? Então, por exemplo, a própria integração do Sampaio trouxe os seus desafios. Porque, primeiro, eu e o Raul somos um pouco mais velhos, de idade, e isso traz alguma quilometragem a mais, né? Só pela experiência de idade mesmo. Além de uma amizade, de irmandade mesmo de 20 anos, eu com o Raul. E aí, poxa, trazer alguém para dentro aqui exigiria de nós sabermos entender isso para fazer da melhor maneira possível para a pessoa que estivesse chegando. Então isso foi desafiador para nós, para mim, para o Raul, acho que para o Sampaio também, né? Mas repito, isso não foi uma dificuldade, eu coloco mais como desafio, e um desafio bom, porque fez com que nós nos aperfeiçoássemos, sabe? Na forma de construir uma sociedade mesmo, né? Para mim, particularmente falando, um grande desafio foi justamente lá no princípio, quando eu fiz a transição de carreira. Porque a Transforma, ela nasce em paralelo a um momento que eu ainda vivia o mundo corporativo, das multinacionais, né? Então eu precisava equilibrar o meu tempo para atender os 2 lados. Então, particularmente falando, para mim, não para a Transforma, né? Para mim foi desafiador, mas também um desafio de muito bom sentido. Para mim era gostoso viver aquele desafio, claro que várias preocupações junto, né? Mas foi tratado com muita leveza, porque dentro da sociedade a gente construiu um ponto importante de um cuidar do outro também. A sociedade ela é uma relação, assim como um casamento, como uma amizade, e como num casamento e numa amizade um amigo cuida do outro, o marido cuida da mulher e a mulher cuida do marido, a sociedade também é assim. Então nesses momentos de desafio, eu acho que nós nos cuidamos, né?
O Raul, quando teve seus desafios, também foi cuidado por nós de alguma maneira. Eu depois fui cuidado por eles, o Sampaio cuidado por nós também. Então, desafios mais leves. A gente soube colocar a leveza nisso tudo para não ser duro. É o problema bom. Mas a maturidade também, o alinhamento entre nós todos, sabe? De realmente sermos todos muito respeitosos com o momento de cada um. E outra coisa que é importante é o propósito, né? O propósito, não à toa, é a página número 1 de qualquer negócio, que é o porquê de ele existir, né? E quem tem clareza do seu propósito suporta o processo, né? Existe essa frase que é muito famosa, e a gente sempre teve essa clareza. E é curioso como muitas pessoas ou muitos negócios, eles vão descobrindo o seu propósito no caminho, e tá tudo bem, esse é uma forma supernatural. Mas não foi esse o nosso caminho. O nosso caminho foi nascer com um propósito forte. E quando veio, né, essa opção de criar a Transforma, quando a gente pensa em tudo isso, né, nas primeiras conversas ainda, a gente se perguntava, mas por que a gente está criando isso? Por que ela vai existir? E entender o porquê que um negócio existe é justamente o seu propósito. O propósito é o porquê de existir de qualquer negócio. E isso sempre foi muito forte desde o dia 1. Tanto que a Transforma, nesse tempo todo, se transformou diversas vezes. Inovou, lançou novos produtos, evoluiu. Ela hoje é diferente de como ela foi concebida lá atrás, né? Então não são mudanças, mas são evoluções que ela passou. Então muita coisa foi mudando ao longo do caminho, mas propósito foi a única coisa dentro da Transforma que nunca mudou. Ele sempre teve muito forte, cravado, né, escrito em pedra de verdade, porque ele é muito vibrante dentro dos nossos corações, os três, para todos nós. E aí, quando qualquer desafio aparece, você clama ao propósito, né, e fala, poxa, mas vamos lembrar que é por causa disso. E aí parece que aquela neblina e um monte de dúvida que estava na frente, né, some, e o propósito é maior do que tudo. Então, isso dá um sentimento muito bom, né? Saber que nós criamos algo baseado em propósito, de fato, né? Para ser construído de uma maneira genuína, com o coração, e ver isso performando, aí é mais satisfatório ainda, né? Porque bonito propósito, mas se não performar, não funciona, né? Foi quando não só a palavra, mas o conceito governança começou a fazer muito mais sentido para a gente, até no sentido de usar uma metodologia que a gente está usando hoje para olhar da porta para dentro, né? Onde a gente viu que algumas tensões que foram criativas, que a gente soube lidar com elas, mas que naturalmente envolveram algumas questões emocionais, não estavam claras para a gente, e a partir do momento que a gente aplicou essa metodologia no início, né, de uma forma incipiente, hoje já mais dominando a ferramenta, o método, foi quando a gente conseguiu entender que entre o propósito e o resultado a gente tinha que percorrer várias camadas, né? E uma das camadas que talvez a gente não estava conseguindo ter tanta clareza, e depois as coisas foram emergindo e foram se ajustando, foi a parte principalmente de arquitetura de pessoas, né? Os papéis e as responsabilidades claras, para a gente fortalecer a parte dos processos. Então, eu acredito que tenha sido esse movimento de transição, e naturalmente tem muitas outras coisas, né, que aconteceram na linha do tempo, mas eu acho que esse foi o momento mais difícil. Eu já tinha montado uma empresa do zero. Já tinha tinha começado OSC, né, o nome bonito hoje, OSC, ou ONG, do zero também. Mas depois da Transforma, e para elaborar a Transforma, a gente viu a grande importância que é, tal qual construir uma casa, você ter a planta baixa do negócio que você vai fazer. E fica muito evidente que essa é uma disciplina, o design de negócios, né, essa disciplina da arquitetura do negócio, ela é super pouco disseminada, super pouco difundida, e deveria ser tão óbvio e tão acessível quanto vou fazer uma casa, ter uma planta, vou construir um negócio, vou ter que elaborar uma planta. E a gente consegue ver a importância que é
a gente ter essa teoria e essa planta baixa empreendedora. Porque a maioria, 70% do empreendedor brasileiro, começa empreendendo por necessidade. E é por isso, uma das causas, ele não tem planta baixa, não tem preparo, foi por necessidade. O empreendedor brasileiro, não raro, ele vai nos modelos mais desafiadores, mais complexos, né? E a taxa de falência, de falecimento de empresa no Brasil é muito, muito grande. Falência e falecimento. E o empreendedor, não raro, se sente culpado, incompetente, uma série de coisas, sendo que, puxa, vai tentar construir uma casa sem planta. O melhor pedreiro talvez não consiga. Então, o que dirá um empreendedor no início é conseguir fazer também sem a devida orientação, sem o devido preparo. Então, empreendedorismo tem sim uma ciência por trás, mas como é difícil ter acesso. Então, uma missão aqui na Transforma é, inclusive, a gente ajudar a democratizar e disseminar isso da melhor forma. Não diria que mudou, eu diria que evoluiu. Eu não tive mudanças, né? Eu tive uma trajetória profissional que eu sou abençoado, né? De fato, eu agradeço muito a Deus tudo que tive, a Deus, meus pais, enfim, tudo que eu pude ter, e a mim mesmo, né? Pela minha dedicação. E nessa trajetória eu pude ir construindo visões de negócio na prática, com aquilo que eu aprendia, além dos meus estudos teóricos, naturalmente, né? Mas eu sempre percebi que era muito difícil encontrar negócios, principalmente no mundo corporativo, né, que é muito, muito grande, onde as pessoas se conectassem de fato com o propósito, como eu disse. Onde nós tivéssemos integração das coisas, né? Eu posso ter lucro e cuidar de pessoas, eu não preciso escolher entre um ou outro, né? Eu pude vivenciar culturas que eu olhei e falei, eu não quero essa cultura, né? E eu sempre fui um incomodado do bem, né? Incomodado no bom sentido de que quando você vê algo que você não gosta, não reclame, construa, vá lá, faça diferente, se movimenta, seja parte da mudança. Essa frase ela é muito, muito, muito falada também pelos papagaios, como a gente disse, né? Mas eu falo que vai lá, se movimenta, faça algo. Não tem que reclamar, cara, qualquer um pode. Mas e fazer? Quem tá fazendo, né? Então, não é mudança, mas é evolução. É a evolução de, poxa, que bom que eu vivi tudo que eu vivi, que bom que eu conheci as culturas que eu conheci, porque agora eu quero fazer a minha, do meu jeito, não por egoísmo ou egocentrismo, mas que eu queria construir algo diferente. Que dava para construir uma empresa que cuida bem das pessoas, que olha para o resultado, que olha para o lucro, que olha para o cliente, que cuida de todas as pontas. É claro que isso exige muita competência, dedicação, esforço, mas eu sempre acreditei que era possível. E hoje eu tenho certeza, porque hoje eu vivo, né? E isso só veio com a bagagem mesmo, né? Com a quilometragem, com o aprendizado, com o estudo, com dedicação. O fato é que ninguém constrói, né, nada sem essa dedicação. Diferente do que alguns às vezes falam, né? Poxa, aqui você tem que sair do operacional, a empresa tem que trabalhar sem você, né? Tem todas essas frases que o mercado às vezes coloca. Tem seu lado de verdade, mas o fato é que nada grandioso vai ser construído sem que seja colocado em mente antes, né? O mentalismo ele é muito forte. Você primeiro imaginar tudo isso. E a mente tem poder, né? Quando a gente imagina, aquilo de fato acontece. Então foi só evolução mesmo, não foi mudança, não. Eu tenho a formação em Direito, então já há algum tempo atuo como advogado, né? Tive as experiências também, tanto no Observatório, que foi uma oportunidade também de eu gerir alguns projetos, e aí em seguida atuando no mercado financeiro, e dali em diante, né, onde eu desenvolvi algumas competências, comecei a ter um pouco mais de relacionamento com as pessoas, entendendo o que gera valor para elas, e a partir do momento que, né, me foi feito um convite para usar os métodos da Transforma, usar a própria imagem da Transforma para ter uma proposta comercial, poder vender isso, acho que ali foi o pontapé inicial para mim enquanto empreendedor mesmo. Porque eu estava nesse meio, não tinha consciência, né, da importância disso, e realmente se eu queria ou não empreender, mas quando eu comecei a vender, né, o que eu faço hoje na Transforma, ali acho que foi a grande
virada de chave na minha vida, né? Que eu fiz a transição de uma palavra que para mim era muito importante, que era a palavra segurança, que norteava as minhas decisões, né? De onde eu tinha vindo, para onde eu queria ir. De repente veio a palavra liberdade. E aí, né, de tédio a gente não morre, porque são várias emoções, né, durante o processo, e não é fácil até hoje, mas vale a pena. Ainda mais quando a gente tem, né, a mesma visão, a gente está acompanhado de boas pessoas, usando a própria analogia do Jim Collins, né, a gente está dentro de um ônibus e, graças a Deus, com gente boa sentada no ônibus, e de preferência nas posições certas, né, que daí as coisas ficam mais fáceis. Mas no momento que o empreendedorismo fez muito sentido na minha vida foi nessa transição entre o mercado financeiro e a própria Transforma na minha vida. Uma coisa que desde o começo da Transforma vem se mantendo é o propósito dela. Então nós existimos para facilitar a estratégia para as pessoas prosperarem. E é impressionante como a gente mudou posicionamento, evoluiu o método, evoluiu ferramenta, mas essa essência, esse porquê a gente faz o que faz, ou porquê nós existimos, ele se mantém. E eu consigo perceber esse propósito se mantendo por pelo menos aí 100 anos, que a Transforma, ela foi criada e ela é cultivada com um senso muito grande de servir o próximo. Então, a gente existe para isso. Não somos uma empresa que está crescendo para ser vendida. A gente é uma empresa que existe e é cultivada, e é desenhada. Tudo nela é para servir o próximo, servir o ser humano que está aqui ao nosso redor. E esse propósito, eu sinto ele perdurando por décadas ainda. Eu desejo que a Transforma continue sendo uma empresa bem governada, consciente, competente, integrada, e que, sendo tudo isso, ela consiga levar isso para os seus próprios clientes. Mas não só para os clientes, para o mundo. O nosso sonho, eu falo que é um sonho de que todas as pessoas que quisessem empreender tivessem essa oportunidade de fazer bem feito, de fazer da maneira certa, de poder trilhar um bom caminho, com apoio, com suporte. E é para isso que a gente está aqui, para a gente levar essa visão para o mundo, né? De empresas que são bem governadas, que trazem resultados, que são integradas à vida daquelas pessoas que constroem elas, né? As pessoas integradas aos seus negócios. Esse é um grande sonho, é isso que eu continuo enxergando para a Transforma. E essa é uma visão que sempre teve dentro do nosso coração, de fato, minha, do Raul, eu sei que é do Sampaio também. E para que as pessoas tenham a empresa no devido lugar dela, que a empresa não tome a vida das pessoas, porque a vida é muito mais do que isso, né? Mas que a empresa seja um ativo que traz patrimônio para as pessoas, que traz mais prosperidade para as pessoas, mas a empresa no devido lugar dela, e não a empresa tomando a vida das pessoas e sendo um fardo a ser carregado. Que seja um lugar de prazer, que empreender seja bom, que as pessoas cada vez mais queiram empreender porque se libertam de fato, né, e podem construir aquilo que elas de coração acreditam. Então é isso que eu desejo para a Transforma, é isso que eu desejo para todas as pessoas que estão no nosso meio e todos que querem empreender. Para que a gente continue sendo luz na vida das pessoas, né, iluminando o caminho, trazendo clareza, direcionamento, né, que a gente seja útil também, né? A palavra servir para a gente é muito forte. Obviamente a gente tem as nossas visões concretas, né, olhando para o cliente principalmente, que os nossos clientes consigam governar as empresas deles da melhor forma, da forma mais consciente, da forma mais leve, né, para que eles não só prosperem na pessoa jurídica, mas como isso também integre, né, e reverbere na pessoa física. Então, acho que envolve um pouco do propósito da Transforma, né, que é facilitar a estratégia para que pessoas e negócios prosperem. A nossa visão concreta de resultado mais recente, também que a gente olhava primeiro para dentro, que era uma parte da metodologia do Jim Collins, né, onde a gente queria chegar nos próximos 5 anos, mas hoje a gente olha principalmente para o nosso cliente. Então, se o nosso cliente é uma empresa bem governada, né, buscando a prosperidade da PJ e da pessoa física, né, gerando valor para o cliente, é o que mais brilha os nossos olhos. E tem que ser um instrumento, né, na vida dele.
poder abrir a caixinha de ferramentas aqui, né, entender onde ele está, para onde ele está indo e como que a gente pode facilitar o processo.